agora vai dizer para Samuel: eu tenho rejeitado, eu não sou mais com ele. E agora você vai se levantar, Samuel, e vai até Belém, na casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Samuel, ele se preocupa e diz: Senhor, como é que eu vou até a casa de Jessé e separar alguém para reinar em Israel? Se Saul souber disso, Saul vai me matar. Deus, ele dá uma estratégia para Samuel. Samuel agora vai encher um chifre de azeite, um vaso de azeite. Ele vai pegar um cabrito e vai caminhar em direção a Belém. Quando ele chega em Belém, os anciãos da cidade vão encontrar Samuel e dizer: Samuel, eu só quero saber de uma coisa, Samuel: se a tua vinda aqui é de paz, se a tua vinda aqui é para trazer paz, Samuel. E observa, Samuel vai olhar para os anciãos e vai dizer: a minha vida aqui é de paz. Mas Samuel não vai dizer o propósito que ele foi fazer em Belém. Aqui já tem uma grande lição: que muitas das vezes que Deus vai enviar em alguns lugares, que nós não devemos abrir a nossa boca para dizer o propósito que nós vamos fazer lá. E agora ele vai até a casa de Jessé, e chegando na casa de Jessé, ele vai revelar o propósito e vai dizer: Jessé, eu entrei por essas portas porque Deus foi até onde eu estava para dizer que eu vou ter que ungir um novo rei para Israel. E observa, Jessé, é da tua casa que vai sair o novo rei. E eu fico imaginando Jessé agora chamando os seus filhos, dizendo: vamos para o sacrifício. E eles vão para o lugar do sacrifício. Samuel vai levantar um altar, vai pegar aquele cordeiro, aquele cabrito, vai cortar no meio, vai colocar em cima do altar e vai atirar fogo naquele cordeiro. E o texto vai dizer que a gordura vai subir. Enquanto tem gordura subindo, Deus está falando para Samuel: Samuel, eu preciso de alguém da casa de Jessé. Mas eu vejo Jessé pegando os seus filhos Eliabe, Abinadab e Samar e colocando de pé diante de Samuel, dizendo: Samuel, está aqui, Samuel, os melhores da minha casa, os mais fortes da minha casa, está aqui, Samuel. E quando Samuel se levanta para ungir Samar, Abinadab e Eliabe, Deus dá um grito para Samuel: Samuel, não é nenhum deles aí que eu tenho separado para ser rei. Aí observa, a Jessé vai fazer os 7 filhos passar, e Deus não está no meio dos 7 filhos, ao ponto de Samuel perguntar a ele: Jessé, existe ainda alguém dos teus filhos que você não apresentou? Jessé vai dizer: existe sim, o menor da casa. Aqui já tem outra lição que eu quero aplicar. Enquanto Jessé está colocando grande, enquanto Jessé está colocando gente capacitada, Deus está olhando lá para o campo dizendo: eu não tenho compromisso com grande, eu não tenho compromisso com quem acha que é capacitado, eu tenho compromisso com quem está no pasto, com quem está se separando, com quem toca harpa, com quem se separa. Para mim, vou falar de novo: o meu compromisso não é com grande, o meu compromisso não é com aparência, o meu compromisso é com o pequenininho que está lá no pasto, não está aparecendo, mas está dizendo: eu vou me separar para o Senhor, eu vou levar ao Senhor. Davi não está na casa, mas Davi está tocando harpa. No toque de Davi, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
ungido, capítulo 16. Só que no capítulo 17, Davi está enfrentando o vale. O azeite desce na cabeça de Davi no capítulo 16. No capítulo 17 tem um gigante se apresentando. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. E quando eu começo a ver, olha aqui Davi é ungido. Davi vai voltar para o pasto. Só que quando o espírito sai de Saul e aposta em Davi, o texto vai dizer que Deus coloca um espírito mau em Saul. E esse espírito começa a atormentar Saul. E quando o espírito começa a atormentar Saul, alguém da casa de Saul fala assim: Senhor, ô meu rei, permita que eu vou buscar alguém que saiba tocar harpa. Aleluia. Para enquanto esse espírito se apossar do Senhor, ele dedilhando a harpa, tocando os salmos. Aleluia. Esse é o espírito que está te importunando. Esse espírito que está apossando do Senhor, venha devagar. O texto vai dizer que Saul permite. Só que esse homem que vai buscar, Saul quer saber quem vai ser o tocador de harpa. E sabe que me chamou a atenção, pastor Alessandro? Capítulo de número 16, verso de número 18 do primeiro livro de Samuel. O jovem que vai dizer: na casa de Jessé o belemita tem um jovem dentro da casa de Jessé chamado Davi. Esse sabe tocar harpa e toca bem. E sabe o que mais me chamou a atenção no texto? É que esse jovem vai dizer que além de Davi saber tocar harpa e tocar bem, Davi é homem de guerra. Davi nunca tinha entrado no vale, mas quem está falando de Davi está dizendo: é homem de guerra, é homem de luta, é homem que sabe tocar bem, é homem que tem a presença. Um jovem que nunca viu Davi lutando contra Golias está dizendo que Davi é homem de guerra. Então aqui eu aprendi uma grande lição: Davi não desceu para o vale de qualquer jeito, Davi não desceu para o vale de qualquer maneira. Alguém já estava falando de Davi antes dele chegar no vale. Davi é homem de guerra, Davi é homem de luta, Davi é homem capacitado, Davi sabe como guerrear. Ao texto vai dizer que Davi chega na casa de Saul, o espírito se aposta de Saul e Davi começa a tocar o salmo. E quando Davi começa a tocar os louvores, começa a tocar salmo, o espírito que está postando Saul vai deixar Saul de lado. Aí eu aprendi mais uma lição: quando o espírito estiver te importunando, coloca louvor dentro da tua casa, começa a exaltar o louvor dentro da tua casa. O espírito vai parar de torturar, o espírito vai parar de te perseguir, porque quando Davi começa a tocar a harpa, o espírito deixa Saul. É Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Davi é ungido. Deixa eu correr. O vale se apresenta. O vale se apresenta. Davi vai para o vale, sai vitorioso. Aleluia, Jesus. Só que com a vitória de Davi no vale, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, agora as mulheres lá dentro de Jerusalém começam a cantar. Glória a Deus. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Eita Deus. O homem que estava entregando as armaduras para Davi guerrilhar por ele, Santo é o Cordeiro. agora vai se levantar contra ele. Só que Davi não vai brigar. Davi não é um doente da vida de Jair. Davi ele vai deixar Saul no reino. E Davi vai começar a fugir de Saul. Davi foge. Davi para na caverna de Adulão. Se apresenta 400 homens na caverna de Adulão para ajudar Davi. 400 homens endividados. Glória a Deus. 400 homens que não têm expectativa. 400 homens que ninguém acredita. É esses que Deus coloca na vida de Davi. Aleluia. Só que o tempo passa, aí o texto vai dizer que Saul morre. Quando Saul morre, os homens de Judá vão pegar Davi. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 2.
os homens de Judá vão pegar Davi e vão ungir Davi pela segunda vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá no capítulo 16, 1 Samuel, o azeite desce, tem um vale esperando Davi. 2 Samuel, capítulo 2, o azeite desce em Judá. Só que Abner, um dos capitães do exército de Saul, vai pegar um filho de Saul, chamado de Isbi-Benob, e vai ungir rei em Benjamim. Aí o texto vai dizer que agora vai ter uma guerra que vai se prolongar entre a casa de Davi e a casa de Saul. Se lembra? Capítulo 16, unção, vale. Capítulo de número 2, 2 Samuel, segunda unção e guerra, o grande período. Forte. E eu preciso encerrar. Só que esse filho de Saul, ele vai morrer. E quando o filho de Saul morre, capítulo de número 5 do livro de 2 Samuel, todos os homens e os anciãos vão chegar diante de Davi e vão ungir Davi pela terceira vez. Primeira unção em casa e o vale esperando. Segunda unção em Judá e a guerra contra a casa de Saul. A terceira unção, os anciãos agora vão ungir ele sobre todo Israel. Esse é o contexto do vale de Saul. Davi é ungido pela terceira vez, rei sobre todos Israel. Só que Davi ele precisa de uma cidade. Davi precisa de Jerusalém. Davi é ungido no capítulo de número 5. E quando Davi é ungido, ele vai para a primeira batalha. Ainda no capítulo de número 5 de 2 Samuel. Ele vai para a batalha contra o rei de Jebus, que mais na frente vai se tornar Jerusalém. E quando Davi vai para essa peleja, o rei de Jebus vai dizer: Davi, você não tem força para invadir essa cidade. Para você, Davi, eu só coloco os cegos e os coxos dessa cidade. Os cegos e os coxos são mais fortes, Davi, do que todo o seu exército. O texto vai dizer que aquilo entra dentro do coração de Davi de uma maneira que Davi agora fica com raiva de coxo e de cego, ao ponto de alguém chegar para os capitães dele: quando entrar dentro da cidade, os primeiros que tem que morrer são os coxos e os cegos. O texto vai dizer que eles conseguem tomar a cidade de Jebus. E tomando a cidade de Jebus, eles vão colocar uma placa na cidade: coxo e cego estão proibidos de entrar. Aí nós entendemos o que o Bartimeu falou lá no capítulo de número 10 do livro de Marcos. No capítulo de número 10, versículo de número 46, Jesus está passando em Jericó. Aí Bartimeu, sentado na cidade, ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero entrar, mas eu sou impedido pelo decreto de Davi. Porque o coxo já foi quebrado no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, quando Mefibosete se apresenta para Davi. Olha o que Ziba vai dizer: Davi, ele é coxo, Davi, e tem uma placa na cidade de coxo não pode entrar. Mas antes do coxo vem uma aliança feita com Jonas. A aliança não pode ser quebrada. Então Mefibosete entra para dentro da cidade. Mas agora quem precisa resgatar o cego, e quem vai resgatar o cego é alguém da casa de Davi. O cego está dizendo: eu não posso perder a oportunidade. Ele é do trono de Davi, e eu só não posso entrar dentro da cidade porque tem um decreto. Então eu vou gritar aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso entrar. O coxo já teve a sua oportunidade, o coxo já teve a sua vez, eu preciso entrar também para dentro da casa. Observa que Jesus traz o Bartimeu para dentro, mas não é isso que eu quero pregar. O texto vai dizer que Davi consegue aquela cidade. Aleluia. Aí Davi consegue aquela cidade? Cadê o relógio? Davi consegue aquela cidade.
Aí Davi, capítulo número 6 do livro de 2 Samuel. Davi está falando assim: eu não posso reinar desse jeito. Saul reinou 40 anos sem a arca, sem a presença, sem Deus. Tem sacerdote, tem pia, tem mesa dos pães, tem altar do holocausto, só não tem presença. Aí Davi vai dizendo: meu reinado é diferente. Eu já consegui uma cidade, e agora eu vou trazer a arca. Eu vou buscar a arca. Davi vai buscar a arca. Nós conhecemos a história. Coloca em cima de um carro novo. Chega na ilha, Deus fulmina usar. A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Deus prospera Obed-edom. Davi fica sabendo e vai buscar a arca da maneira certa. Aí Davi traz a arca, faz uma tenda em frente ao seu palácio e coloca a arca. Capítulo de número 6, 2 Samuel. Só no capítulo de número 7, segundo livro de Samuel, Davi está dentro do palácio, olhando pela janela ou pela porta, não sei. Ele vê a tenda, aonde a arca está colocada. Aí Davi começa a falar no seu coração: eu moro em casa de cedro. Eu moro num palácio. Mas a presença de Deus se encontra dentro de tenda. Eu vou fazer uma casa para Deus. Vou fazer um templo para Ele. Davi fala a proposta para Natan. E Natan vai dizer: Davi, o que você tem no seu coração é muito bom, Davi. Pode construir, que Deus é contigo. Natan vira as costas, volta para casa, e Deus encontra Natan e fala: Natan, volta lá. O que você falou, segundo a tua vontade, eu não mandei falar. Aleluia. O desejo pode ser bom, mas Davi não vai construir casa para mim. Deus vai dizer que Natan volta, fala para Davi. Deus faz uma promessa para Davi que um dos seus filhos ia levantar o templo, uma morada para ele. Aleluia, glória a Deus. No texto do capítulo número 5, Davi é ungido sobre todo Israel. Davi conquista a cidade de Jebus, que se torna Jerusalém. Capítulo de número 6, Davi vai buscar a arca da aliança. Capítulo de número 7, Davi está querendo construir casa para Deus. Aí nós entramos no capítulo de número 8. Está escrito assim: depois disto o quê? Tudo isso que eu expliquei para vocês. Aleluia. As 3 unções, o retorno da arca e o desejo de construir o templo. Aí começa o texto: depois disso tudo, que Davi é ungido, Davi traz a arca, quer fazer uma casa para Deus. O texto vai dizer que tem paz no reino, está calmo, porque Davi é ungido, porque Davi tem a presença, e porque Davi quer fazer o que é certo. E quando a pessoa é ungida, a pessoa tem a presença e deseja fazer o que é certo, o adversário se levanta. É verdade. E mais uma vez, depois disso, os filisteus se levantam contra Davi. Aí o texto vai dizer que depois disso, os filisteus se levantam, Davi vai para a guerra, Davi luta, Davi vence os filisteus, vence os sírios. Aí se levanta um homem por nome de Hadadezer. Esse Hadadezer se levanta contra Davi. Davi desce na peleja, Davi vence. Só que Davi está no vale do Saul. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí o versículo de número 13, que é o tema dessa campanha, eu tenho 2 coisas só para falar, já entendo. Aleluia. Versículo de número 13 vai dizer que Davi fez renome
vale do Sal. Glória a Deus. Vale é lugar de luta. É, Jesus. Vale é lugar de choro. É, Vale é lugar de provação. é. Mas é que é dentro desse ambiente de luta, de choro e de provação que Davi está ganhando nome. Glória a Deus. É forte. É dentro desse ambiente hostil É, Deus. que Deus está dando peso, está dando nome para Glória a Davi. Deus. Aleluia. Davi não ganhou nome quando foi buscar a arca. Davi não ganhou nome quando o azeite desceu. É, Davi ganhou nome, peso da chamada, foi quando desceu para o vale. aleluia. Foi no vale É, que Deus. o nome de Davi começou a crescer. É, Foi no meio da aprovação que Deus olhou e falou assim: valeu a pena escolher Davi. Porque ficar, falar assim, eu tenho um nome quando carrego a presença, eu tenho um nome quando tudo dá certo, eu tenho um nome quando estou fazendo festa, é bom. Mas quando está no meio da aprovação, o adversário apontando, você sendo cercado, não vendo saída, e Deus olhar e falar assim: é ali que eu vou dar nome para ele, é ali que eu vou derramar o peso da chamada, é ali que eu vou dar identidade para ele. Davi está no vale, mas está ganhando nome. Davi está no vale, mas está ganhando peso. Davi está no vale, mas está ganhando identidade. Porque quem vai olhar Davi saindo do vale vai dizer: o nome dele cresceu. Foi quando ele estava na aprovação. O nome dele cresceu. Foi no momento de dificuldade. O nome dele cresceu. Não foi quando ele entrou dentro de Jerusalém com a arca nas costas, o povo aplaudindo. Mas foi quando ele foi para o vale, achando que não tinha mais esperança. Deus desceu com ele no vale, e ali Deus peso, ali Deus chamada, ali Deus deu nome, ali Deus começou a crescer o nome de Davi. Eita, Deus é Foi no forte. vale, foi no vale, Vale, Deus. Aleluia. foi no vale, Grande Deus, poderoso. foi no vale. É, Forte, Deus. Aleluia. Vale é lugar de restauração. Jesus. Semana passada aqui o evangelista Alex, eu acompanho, o evangelista Alex pregou sobre o vale da restauração. Foi no vale que Deus levou um profeta para restaurar quem estava caído. É, Deus. Deus leva quem tem experiência com o vale para levantar alguém no vale. É. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós se enganamos, pensamos que o primeiro vale de Ezequiel é o vale do capítulo 37. É, Jesus. Mas o primeiro vale que Ezequiel vai entrar lá no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, a partir do verso de número 25, se não me falha a memória, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, Desce. pega e desce para o vale. Porque lá no vale você vai me conhecer. Lá no vale você vai ver a minha glória. Então o vale do capítulo 37 é para Ezequiel levantar quem está caído. O vale do capítulo de número 3 é para Ezequiel ter uma experiência com o Senhor. Deus não levou Ezequiel para o vale de qualquer maneira. Deus primeiro trouxe o profeta, deu experiência, deu nome, deu chamada, deu peso. Mas no capítulo 37 ele levantar alguém que estava caído. No capítulo de número 37, Ezequiel olha e fala assim: a palavra não é minha, é a palavra do Senhor. Eu sei que vocês estão nessa situação difícil, mas ainda há esperança para vocês quando vocês derem ouvido para a palavra do Senhor que está saindo da minha boca. Porque lá no capítulo de número 3 era eu que precisava ser levantado. Lá no capítulo de número 3 era eu que precisava dessa experiência. Hoje eu estou aqui trazendo o que eu aprendi lá no capítulo de número 3 e tem uma palavra de consolo para vocês. Glória a Jesus. Vale é lugar de restauração, mas também vale é lugar de choro. Glória a Deus. O povo sai do Egito e vão passar no vale de Baca, É, Deus. vale de choro, vale das lágrimas. É, Deus. Aí o salmista vem no capítulo de número 35 do livro de Salmos, dizendo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o salmista dizendo: eu posso até entrar nesse vale chorando, mas eu sei que eu vou sair de lá alegre. Aleluia. Grande Deus. Eu vou sair de lá. Aleluia. Grande Deus, poderoso.
Vale também é lugar de esperança. Vale é lugar de resgate. Capítulo número 2 do livro do profeta Oséias. Depois que Gomer Oséias, se desvia, Deus vai mandar Oséias pegar Gomer no vale e restaurar Gomer. Aleluia. Vale da esperança. O vale dá nome, o vale dá peso e o vale traz identidade. Aleluia, glória a Deus. Davi entrou no vale, mas saiu do vale de Saul com nome, Glória a Deus. com peso Glória a Deus. e com identidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vim nesta noite dizer para quem está no vale: Aleluia, Jesus. este vale vai te dar nome, Aleluia. vai te dar peso Glória a Deus. e vai te trazer uma identidade. Aleluia, grande Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se preocupe Glória a Deus. com quem anda correndo atrás de unção. Jesus. Verdade, Deus. Porque quem corre atrás de unção não sabe os processos que vem na frente. É verdade, meu Deus. Não sabe os vales que estão preparados na frente. É verdade, Jesus. Davi é ungido no capítulo 16, 17, está enfrentando o vale. É. Davi é ungido no capítulo número 12, 2 Samuel, no capítulo número 3, ele está enfrentando uma guerra contra a casa de Saul. Capítulo número 5 do livro de 2 Samuel, Davi está recebendo a terceira unção, que está direcionando ele para o vale do Saul. Depois de uma unção, sempre tem uma aprovação. É verdade. Para encerrar, Jesus é batizado, Jesus sai orando, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, de dentro do Jordão. E quando ele sai orando, o Espírito Santo desce, pousa sobre ele, e o céu diz: ele é meu filho. Aleluia. Só que no capítulo de número 4 do livro de Mateus vai dizer que Jesus é levado para o deserto. E lá no deserto ele é provado. A unção vem, a chamada vem, a confirmação vem, mas a aprovação vem. A aprovação vem no deserto para ver se Jesus ia continuar com a palavra que ele tinha ouvido lá no Jordão. Aleluia. Quantas vezes você ouve uma palavra aqui no Jordão e quando sai da porta desse Jordão para fora, lá no deserto o adversário se apresenta e fala: você acredita naquilo que foi falado lá no Jordão? É, Jesus. Aí você vai ver, vai optar, fica com a voz do Jordão ou com a proposta do deserto? Eita, papai. Aí é O que forte. vale mais, a palavra do Jordão ou a proposta do deserto? É, Deus. Porque no Jordão ele só tem a voz, é meu filho. É, Deus. Mas lá no deserto, o adversário está dizendo: te dou reino, te dou glória, te dou fama. E quantos pregadores, quantos pastores estão trocando a voz do Jordão pelas propostas do deserto? Verdade, É Deus. verdade. Aleluia. Vem, fique com essa palavra. Grande. O vale do sal é para te dar nome, é Poder. para te dar peso, e é para te dar uma identidade. Deus. Aplaude, Senhor Jesus.